Fala, torcedor alvirrubro, meu nome é Hamilton Izídio e sejam todos bem-vindos ao canal Futebol Pernambucano TV. Antes de começar o vídeo de hoje, galera, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e nos ajuda a bater a meta de 2.000 inscritos. Agora fique com os destaques do vídeo de hoje. Camisa 9. Começo de temporada de Paulo Sérgio anima e rende elogios da torcida e do técnico do Náutico. E também, com o fator físico em pauta, Alan Al explica riscos calculados e decisões de titularidade no Náutico. O atacante tem 4 gols e 1 assistência em 6 partidas em 2024. Um começo para fazer o torcedor do Náutico sonhar mais alto. Esse é o sentimento que ficou no ar após os 6 primeiros jogos do atacante Paulo Sérgio com a camisa alvirrubra. Ainda mais após ser o principal destaque pela vitória por 3-1 fora de casa contra o Maranhão pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Com 2 gols em 15 minutos e uma assistência para gol de Leandro Bárcia, o Camisa 9 fez muitos torcedores rasgarem elogios nas redes sociais, e os números provam esse ótimo começo de temporada. Então, lembrando, galera, os vídeos dos gols dele, de Paulo Sérgio, tá lá no nosso Instagram. Com 6 partidas disputadas, dos 9 do Timbu, Paulo Sérgio tem 4 gols marcados e 1 assistência. É o jogador com mais participações em gols até agora em 24. Paulo Sérgio com moral. E como não poderia ser diferente, a atuação e o começo de ano rendeu elogios do técnico Alan Al após o jogo contra o Maranhão. O treinador explicou como vem ajudando para que tenha um bom desempenho em campo. Ele disse o seguinte: o Paulo Sérgio é um jogador que tem muita experiência. Sempre onde passou teve bom desempenho. É um jogador que necessita sempre estar numa forma física muito boa. E a gente vem passando para ele algumas situações táticas para que ele se desgaste o mínimo possível no momento defensivo. E ele vem atendendo isso, vem ocupando espaços e nos ajudando, mas sem se desgastar desnecessariamente, e vem dando a resposta que a gente espera, disse. Alan Al também reforçou o bom momento que o jogador vive, e é por conta da engrenagem que vem funcionando no Timbu. O Paulo é uma peça fundamental, mas a engrenagem também vem ajudando muito a ele. A gente vem criando situações, vem criando possibilidades de finalização, e ele, pela qualidade que tem, vai aproveitar isso. É fundamental ter um jogador que defina aqueles momentos que a gente cria. Nossa engrenagem, trabalhando a favor dele, tenho convicção que o desempenho vai ser cada vez maior, concluiu. Torcida rasga elogios. Nas redes sociais, a repercussão dos gols de Paulo Sérgio explodiram após a vitória na Copa do Nordeste. Confira abaixo algumas das mensagens dos torcedores alvirrubros. Eu tenho aqui algumas mensagens, quiser acompanhar aí. Paulo Sérgio é bizarro. Paulo Sérgio é craque demais. Hoje não vejo uma atuação tão espetacular de um jogador do Náutico quanto hoje a de Paulo Sérgio. Então essas aqui são algumas postagens, feitas lá no X. Mas eu já tinha falado anteriormente. Paulo Sérgio é um cara que vem realmente para o Náutico. Ele veio na negociação que estava sendo demorada, para quem não está ligado. Foi uma negociação que veio, aí depois esfriou, aí depois veio novamente e ele conseguiu vir após a saída de um jogador do Náutico, aí o atacante, que pediu desligamento para jogar em outro time. E até o momento que eu saiba, tá na justiça com o Náutico pela questão da rescisão, que não foi ainda paga pelo atleta. Se foi pago, eu posso corrigir logo mais, tá certo? Mas até o momento que estou gravando essa reportagem aí, não foi pago ainda a rescisão contratual. Então o Paulo Sérgio chegou, lembrando, galera, que ele ainda teve uma lesão que parou mais ou menos de 8 a 9 dias, e ele nem ia jogar o clássico. Ele entrou no clássico, decidiu, então é um jogador que sabe o jogo, sabe jogar o jogo. O técnico Alan Al também rasgou elogios ao atleta, lembrando o seguinte: o atleta é finalizador, o atleta sabe se posicionar bem, sabe aproveitar as oportunidades. Então ele vacilou um pouquinho, com o toque ele decidiu o jogo. A gente viu no clássico, a gente viu contra o Maranhão, que ele tocou poucas vezes na bola.
cara atento, foi naquele lance ali, acreditou até o fim na questão do pênalti ali que ele sofreu, porque se ele tivesse passado pelo goleiro ali, teria feito o gol. Então, e mesmo assim, foi no pênalti lá, cobrou categoria, deixou o goleiro só olhando. Então, Paulo Sérgio é o atacante que o Náutico não via há muito, muito tempo, tá certo? Não vou dizer aí desde Chiesa ou desde Cook, porque é muito cedo ainda. A gente está no início do ano ainda, segundo mês do ano. Mas é um atacante que já vemos aí a questão dele em campo. É um cara que se esforça, é um cara que é batalhador e tem aquele faro de artilheiro, no qual vacilou o cara Broca nos gols, tá certo? Então, esperamos que o Náutico possa dar muito bem essa parceria com o Paulo Sérgio no Clube Náutico Capivareiro. E o técnico Alan Al explicou sobre essa questão física até. Falou um pouco do Paulo Sérgio, que a gente comentou agora na matéria agora há pouco, mas também falou sobre a questão física para não desgastar os jogadores. O treinador não utilizou 4 atletas titulares na vitória por 3-1 sobre o Maranhão nesse sábado pela Copa do Nordeste. Em meio ao calendário apertado, o Náutico e o técnico Alan Al não utilizaram o lateral esquerdo Luiz Paulo, os zagueiros Rafael Vaz e Guilherme Matos e o volante Marco Júnior na vitória sobre o Maranhão neste sábado, fora de casa pela Copa do Nordeste. O treinador disse que não tratou-se de poupar, ainda que tenha citado a questão física como motivo para a decisão. Uma equipe vencedora não se faz de 11 atletas. Tem que contar com os 15. Tem que contar com os 11 que estão no melhor momento em todos os aspectos, inclusive o físico, afirmou Alan Al. Nosso planejamento foi em cima disso, que a gente pudesse equilibrar a minutagem de alguns atletas que estavam no limite, e por isso foram poupados, mas não tinham condições de jogar um jogo que seria muito físico. A gente sabe que jogar no Maranhão é um campo pesado, campo grande, é sempre desgastante, acrescentou o técnico. A vitória sobre o Maranhão, a primeira do Náutico, né, na Copa do Nordeste, no primeiro jogo, a derrota por 1-0 para o Botafogo da Paraíba, com atuação bastante criticada, algo que também pesou na avaliação. Pesou um pouco o jogo contra o Botafogo, esse tipo de situação física. Conversamos com os atletas, com o departamento de preparação física, fisiologia, para tomarmos a melhor decisão possível, para ter atletas totalmente aptos para a gente competir, independentemente da competição que estivermos jogando. Vamos lá, galera, é o seguinte, a gente viu, né, primeiramente que o Náutico contra o Botafogo da Paraíba teve algumas oportunidades, mas no vacilo total da zaga do Náutico, o Botafogo aproveitou a chance que teve e matou o jogo. O Náutico teve algumas chances, a gente via também uma dificuldade na questão do meio de campo de criação para os atacantes do Náutico, principalmente após a saída do Patrick Alan, que acabou literalmente com o meio de campo. No jogo do Maranhão, a gente viu o Náutico avassalador no primeiro tempo. No segundo tempo, teve aquelas mexidas, porque o Náutico entrou no segundo tempo para se defender e controlar o jogo. Mas eu acredito que recuou demais, o time recuou muito com isso. O Maranhão pressionou, fez um gol, poderia ter feito um segundo gol. Então o Náutico não pode jogar dessa forma fora de casa, fazer o placar e depois precisa pelo menos de jogadores que façam algum contra-ataque, que deem também esse apavoro nos caras, porque ele estava ganhando de 3-0, mas o Maranhão engoliu no segundo tempo a equipe do Náutico. Não pode acontecer isso. Tem que ter pelo menos um contra-ataque. O Náutico não tava jogando bola no segundo tempo. Estava querendo segurar o placar. E a gente sabe que a partir do momento que o outro time faz o primeiro, quer fazer o segundo, porque chance teve. O Wagner que salvou ali algumas bolas, né? No qual, se o Náutico leva o segundo gol, seria uma pressão imensa, principalmente se fosse no final do jogo. Então o Náutico tem que tomar esses cuidados, porque a partir do momento que é uma Copa do Nordeste, é decisão, todo jogo é decisão, porque é mando único, é só partidas de ida, não tem esse negócio de partida de volta. O Náutico precisa fazer o seu placar e fazer com que a bola rode, que o jogo seja um jogo jogado e não fazer do jeito que foi contra o Maranhão, de se escorar na parede e o atacante, né, os atacantes da equipe maranhense virem e fazer o que quiser e o goleiro ter que se virar sozinho.
juntamente com o time. Então não pode ser dessa forma, tá certo? Mas eu acredito que essa questão do físico pesa bastante para a questão do Náutico, porque tem viagem, tem a questão do Pernambucano também, da Copa do Nordeste, no qual tem essas viagens, então isso aí atrapalha muito. Mas o técnico está vendo isso aí, está buscando com os departamentos médicos e da fisiologia lá para poder fazer com que os jogadores possam ter equilíbrio físico dentro das partidas e também, principalmente nos jogos, né, no qual o Náutico vai precisar desse físico para poder vencer algumas equipes. Muito obrigado, torcedor alvirrubro, por assistir o vídeo até aqui. Lembrando, galera, deixa aquele like, se inscreve no canal, nos ajuda a bater a meta de 2.000 inscritos. Se você ainda não é membro, torne-se membro por apenas R$ 5. Você concorre a prêmios exclusivos do Clube Náutico Capibaribe e também a ingressos para jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, tá certo? Muito obrigado a todos. Nós vamos ficando por aqui. Falou!